Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos para mais um módulo, tá? Que se chama aí Sistema Solar e nós vamos trabalhar ele em partes. Então, essa aqui seria a nossa primeira parte, ok? Inicialmente, nós temos esse texto no material de vocês, né? Junto com uma imagem de atividades. Em anos anteriores, você iniciou o estudo sobre a astronomia, que é aquela ciência que estuda, né, o universo. Então, vamos testar seus conhecimentos. Na sequência, a gente vai ter então algumas perguntas e aí vocês vão verificar quais são as alternativas aí que vocês acham mais corretas. Mas inicialmente, vamos falar aqui, ó, da astronomia, que é a ciência que estuda o universo, as galáxias e os corpos celestes, como estrelas, planetas, satélites naturais, asteroides, meteoros e cometas. Tudo bem? Agora eu pergunto para vocês. Estão preparados aí para a nossa sequência de perguntas? Vamos lá aqui, ó. Então, olha lá. Primeira pergunta. Vamos ver se vocês lembram o que vocês já meio que estudaram em alguns anos anteriores, né? Corpo celeste formado por gases que produzem luz e calor. Nós estamos falando das estrelas, né? Corpo celeste que orbita, ou seja, gira ao redor de uma estrela, não possui luz própria e tem formato esférico. Nós estamos falando dos planetas. Além da Terra, quantos planetas orbitam o Sol? Então, tirando a Terra, são quantos? São 8 ou são 7? Ao todo são 8, mas ali a pergunta ele tira a Terra, então nós temos 7 planetas, né? O corpo celeste que orbita um planeta e não possui luz própria é uma estrela ou é um satélite natural? É um satélite natural, né? Olha lá, aqui agora, né? Como é o movimento aparente do Sol no céu? Ele surge do lado leste, cruza o céu em trajetória em formato de arco e põe-se no oeste? Ou ele surge do lado oeste, cruza o céu em trajetória em formato de arco e se põe no leste? É a primeira ou a segunda? A resposta correta é a primeira, né? Ele cruza do lado leste e se põe no oeste. Aqui, os dias e as noites ocorrem porque a Terra gira ao redor de si mesma sobre o próprio eixo. Isso é verdadeiro ou isso é falso, né? Isto é verdadeiro. E ao longo de um mês, a Lua se apresenta com aspectos diferentes, os quais chamamos de fases da Lua. Isso ocorre por quê? Porque a luz emitida pela Lua é bio... Ai, agora eu não consigo ler. Bloqueada, peraí. Bloqueada pela Terra, que faz sombra nela, ou quando a Lua gira ao redor da Terra, o Sol ilumina diferentes partes dela. Hã? A Lua, ela não brilha por conta própria, então ela precisa do Sol, por isso que é a resposta, a segunda resposta, beleza? Vamos lá e vamos falar agora sobre este tópico, conhecer o sistema solar, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, vamos aqui, ó, olhar isso aqui, ó. A gravidade, então, é uma força de atração entre os corpos e a força de gravidade mantém as luas orbitando os planetas e os planetas orbitando uma estrela. No caso do nosso sistema solar, é o Sol, né? Lembrando o que é órbita, gente, é a trajetória que um corpo celeste percorre em torno, né, de outro sobre a influência forte da sua gravidade. Então, isso é o caminho, tá? Quando a gente fala translação, é o movimento. Então, o sistema solar ele é composto de uma estrela, nós temos o Sol, ele mais ainda tem 8 planetas e suas luas, que são chamadas de satélites naturais. Então, além disso tudo, tem muitos asteroides, tem cometas e tem outros elementos que vão orbitar aí a região próxima ao Sol, tá? Daí, na sequência, nós vimos essa imagem, né, que os planetas que orbitam o Sol, começando do mais próximo dele ao mais distante, nós temos lá Mercúrio, aí tá desse lado aqui Vênus, aí nós temos Terra, Marte,
Nós temos um cinturão de asteroides, né, que separa estes quatro dos quatro depois, que aí vem Júpiter, que é este aqui, Saturno, que é este aqui, Urano, que está aqui, e Netuno aí por último, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são planetas, então, que nós conseguimos visualizar a olho nu, certo? Não precisamos de nenhum auxílio. Agora, por isso que eles foram já estudados, identificados lá na antiguidade, tudo bem? Então, depois com a chegada, né, da luneta, né, do, do telescópio, a gente começou a observar coisas mais longes, né? Na continuidade, nós temos lá, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Esses quatro planetas são planetas rochosos, ou seja, apresentam uma superfície sólida, tá? Agora, esses planetas aqui, ó, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Netuno são planetas gasosos, né? Ou seja, a sua superfície ela é composta principalmente de gases. Então, como você já sabe, o Sol é uma estrela, então que vai emitir energia, né? Ou seja, luz e calor. E a distância média entre a Terra e o Sol é uma das condições que permitem que nosso planeta então contenha água nos três estados físicos. Então, por causa dessa distância, pelo fato de estar em terceiro local, né, terceiro planeta em relação ao Sol, nós temos aqui uma condição de ter água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, tá? Se a Terra ficasse muito perto do céu, do Sol, seria extremamente o que? Quente, e se ficasse muito longe, seria muito frio, né? Então, com ela nessa distância, né, nessa distância média entre a Terra e o Sol, nós temos uma temperatura média que também não é nem tão quente e nem tão fria. É claro que nós vamos ter dias quentes e dias mais frios, mas são condições que a gente consegue suportar, né? E esse fato permite a existência então da água, principalmente no seu estado líquido, tá? Então isso é importante, água no estado líquido para a nossa sobrevivência. Depois, e aí nós temos aqui, antes de passar para o próximo slide, nós temos isso aqui, ó. Dizemos distância média entre a Terra e o Sol, pois essa distância não é constante. A órbita da Terra ao redor do Sol, que é de um formato elíptico, e não é circular. Então, eu tenho momentos em que eu estou mais próximo do Sol e em momentos que eu estou mais longe do Sol no decorrer deste ano, né? Depois nós fizemos essa atividade, que foi a identificação, né, dos 8 planetas. Começando aqui de cima, nós temos então Mercúrio, seguido por Vênus, seguido pela Terra e por Marte. Aí nós temos aqui, ó, um cinturão de asteroides, e aí nós temos aqui então agora Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, perfeito? E encerramos aí essa primeira parte lendo sobre isso aqui, ó, João Batista Garcia Canali. É físico, astronômico, autor de livros e coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, ou seja, a OBA, né? E da Amostra Brasileira de Foguetes, destinadas a alunos do ensino fundamental e ensino médio. Também é grande incentivador do ensino de astronomia para crianças e adolescentes brasileiros, né? Em sua biografia, descreve que nasceu, né, na era espacial em 14 de novembro de 1957, cerca de um mês depois que o primeiro satélite artificial, ou seja, o Sputnik, foi enviado à órbita na Terra. Olha que legal a forma que ele descreveu, né, a sua biografia. Então, isso aqui, ó, a gente consegue entender se quando a gente começa a ter mais conhecimentos, né, sobre a astronomia. E não se preocupem, que com as próximas aulas a gente vai entender o que cada trechinho daqui, né, da sua biografia descreve. Perfeito? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!